Muito bem, graças a Deus, amém? Deus possa estar falando e já ter falado ao seu coração ao longo de todo o culto, desse culto da manhã, que Deus possa estar ministrando ao seu coração, que a palavra de Deus que já foi mencionada, os cânticos, tudo que já aconteceu possa ser um agir de Deus em sua vida. E nós damos graças a Deus porque estamos aqui em sua casa, graças a Deus porque o Senhor nos trouxe até aqui, e a nossa expectativa é de que a presença de Deus aqui entre nós nos encha da alegria que vem do Senhor, e a expectativa é de que, sentindo, vivendo a presença de Deus, possamos sair daqui para viver esse dia com mais alegria, com mais disposição, sobretudo com a convicção de que ouvimos a voz de Deus, e que ouvimos o que Ele tem para nós, e tendo ouvido, possamos fazer aquilo que Ele espera que nós façamos, amém? Graças a Deus porque Ele nos trouxe até aqui. Esse é um dia diferente, é um dia especial para nós, como sociedade brasileira. Como já mencionou o irmão Leônidas, é um dia em que a ansiedade toma conta do coração, somos humanos, né? É natural isso. Nós precisamos a cada dia e todos os dias aprender a exercer a confiança em Deus e a ter a certeza, como já foi dito aqui também, que é Ele quem está no controle, embora para nós pareça difícil, não é? E eu estou sendo muito franco com os irmãos aqui, todos nós nos sentimos apreensivos. Essa apreensão é natural, né? Essa apreensão é natural, que Deus, portanto, nos traga a sua paz, aquela paz que excede a todo entendimento, nos dê serenidade, nos dê a confiança para vivermos todos os dias das nossas vidas. Nesta manhã nós vamos falar sobre a graça de Deus. Nós estamos nos lembrando da reforma protestante do século XVI. Amanhã, dia 31, se comemorará, não é? Exatamente 505 anos desse episódio, desse evento. É verdade, a gente sabe que nada acontece num dia só, tudo é um processo histórico, não é? A própria reforma protestante não aconteceu num dia só. Esse dia 31 de outubro é um dia que foi escolhido porque foi o dia em que Lutero colocou lá na porta do castelo de Wittenberg as suas 95 teses, onde ele expunha o seu pensamento, a sua defesa, e mostrava de forma resumida, se 95 teses é um resumo, mas de forma resumida, aquilo que cria, aquilo que julgava ser a verdadeira expressão da fé cristã. Como foi no dia 31 de outubro, amanhã se comemora os 505 anos desse processo histórico que nós chamamos de reforma protestante. E tem até uma curiosidade, por que dia 31 de outubro? Por que não foi antes? Apenas porque dia 31 é véspera do dia de Todos os Santos, no calendário litúrgico da Igreja Católica, e também próximo do dia 2, que é o dia dos finados, também do calendário litúrgico da Igreja Católica. Então, o que acontecia? No dia de Todos os Santos, no dia de finados, grandes multidões iam para as cidades, para as celebrações religiosas. Então, Lutero aproveitou que estava na véspera dessa grande movimentação e colocou lá na porta do castelo a exposição do seu pensamento. Por isso, dia 31 de outubro ser comemorado como sendo o dia da reforma, e nós estamos aqui nesse domingo, dia 30, antecedendo, portanto, um dia, até porque amanhã, segunda-feira, não teríamos como fazer isso, não é? Estamos hoje nos lembrando desse episódio que marcou a história do cristianismo e também a história da humanidade, a reforma protestante do século XVI.
E essa reforma, ela traz, entre as muitas contribuições, aquilo que nós entendemos, o resgate da centralidade da palavra de Deus, a centralidade de Jesus, a centralidade da fé, a centralidade da graça e a centralidade de Deus no culto cristão, na fé cristã, na vida cristã. Por um processo histórico que a gente já conhece, a tradição religiosa, os concílios promovidos por vários papas ao longo desses quase, naquele tempo, 1500 anos de fé cristã, por razões históricas, a igreja cristã estava, no entendimento de Lutero e nosso também, estava distante do centro, do cerne, da essência da fé cristã. E a reforma então traz de volta para o centro, para o cerne, para o miolo, traz a fé em Cristo, a graça de Deus, traz o valor das Escrituras, traz o sacrifício de Jesus, só Jesus Cristo é o Salvador, e traz tudo para a glória de Deus. Quando a reforma produz isso, faz isso, ela dá uma mexida, uma sacudida na experiência cristã histórica. E a Igreja de Cristo, então, segue agora dividida, ou em mais uma divisão, até porque no século XI houve o grande cisma, né, da Igreja Ocidental com a Igreja Oriental, que a gente chama hoje de Igreja Ortodoxa Grega. Então, já tinha acontecido essa grande divisão, mas na Europa, no continente europeu, no lado ocidental, temos essa divisão e segue então a igreja cristã, dessa forma dividida entre cristãos protestantes, aqueles que participaram da reforma, e os cristãos tradicionais, aqueles que continuaram na igreja católica apostólica romana. Ora, por que eu estou dizendo tudo isso? Para que a gente tenha uma noção, para que a gente relembre, eu sei que os irmãos já sabem, não é? Mas para que a gente relembre o porquê de falar dessas coisas hoje. O porquê de falar, especialmente no meu caso, de falar da graça de Deus. Por que é importante falar da graça de Deus? Porque é necessário falar da graça de Deus. Porque a graça de Deus, irmãos, ela contraria a nossa natureza humana. A nossa natureza não aceita com facilidade a graça. Querem um exemplo? A parábola que Jesus contou dos trabalhadores que foram convocados ao longo do dia. Em algumas Bíblias você tem lá a parábola da 11ª hora, ou da hora 11. Relembrando a parábola, naquela época as pessoas eram contratadas, as pessoas que trabalhavam no campo, eram contratadas muitas vezes de forma avulsa. Era aquele trabalhador desempregado que alguém chegava assim: olha, eu quero contratar você para uma diária, você pode trabalhar para mim? Então, as pessoas eram contratadas assim. E um dono de uma fazenda, dono de uma propriedade, precisou de gente. Então ele foi lá e contratou uma pessoa logo cedinho. E a gente conhece a parábola, sabe, né? Depois voltou, contratou outra. Depois voltou, contratou outra. Chegou, faltando 1 hora para terminar o expediente, ainda contratou uma pessoa. Na hora do pagamento, aquele homem começou a pagar pelos que foram contratados por último. E você sabe, na hora de pagar, ele pagou o salário integral de um dia. Olha que beleza, trabalhei 1 hora só, ganhei o salário de um dia. O outro que trabalhou 2 horas, ganhou o salário de um dia inteiro. O outro que trabalhou 3 horas, salário de um dia inteiro. Até que chegou ao que foi contratado cedo.
não é? Ele pensou, o cara trabalhou 1 hora só, ganhou o salário de um dia inteiro, eu que trabalhei o dia inteiro, vou ganhar de uma semana, sei lá, vou ganhar muito mais. E aí na hora de pagar, o que aquele senhor fez, aquele dono da propriedade fez? Pagou o salário de um dia inteiro. Aí ele ficou revoltado. Como é que pode? Eu trabalhei o dia inteiro, ganhei o salário de um dia. Aquele que só trabalhou um pouquinho também ganhou o salário de um dia. E Jesus faz a aplicação sobre a misericórdia, sobre o amor de Deus. Deus é o Senhor, Ele faz o que Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele abençoa como Ele quer, só que nós não aceitamos. Não é da nossa natureza aceitar a graça, porque a graça é de graça. A graça é bondade de Deus. A graça é misericórdia de Deus. A graça é liberalidade de Deus. Nós não, nós queremos que seja na base do ferro e fogo. É meu, é seu, não é? A gente quer justiça. Irmãos, se Deus fosse exercer a justiça dele para conosco, onde estaríamos nós agora? Seríamos aniquilados. Sabe o que é aniquilar? Aniquilar é destruir a ponto de não sobrar nada, nem pó, nem pó. Então, falar da graça é necessário porque precisamos nos lembrar que o nosso Deus é o Deus de amor e misericórdia. Precisamos nos lembrar que o nosso Deus é aquele que por sua graça, pelo seu amor, Ele nos salva e nos mantém unidos com Ele. Somos salvos pela graça, pela misericórdia. O texto clássico, o texto que todos nós conhecemos, que faz menção a essa graça que salva, Efésios 2, do verso 4 a 9, diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A graça de Deus é essa manifestação do amor que Ele tem para conosco, da bondade com que Ele nos trata. Irmãos, Jesus deixa muito claro ao longo dos evangelhos que Deus nos trata com amor, com bondade e com misericórdia. Falando acerca das nossas petições, Ele disse: olha, vocês devem pedir, devem orar, devem suplicar, porque Deus é Pai. E qual é o pai que o filho pedindo pão, o pai dá uma cobra? Qual é o pai que faz isso? Então, muito mais, disse Jesus, o nosso Deus, o nosso Pai Celestial, Ele nos dá, e diz Paulo aos Efésios, muito mais, muito além de tudo o que pedimos ou pensamos. A graça de Jesus nos salva da morte eterna, nos salva do poder do diabo, nos salva do poder do pecado, nos salva da falta de sentido e de propósito para a vida.
Quando somos salvos, Deus faz em nós uma obra extraordinária. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos, a pergunta que eu preciso fazer é: eu estou vivendo consciente, me apropriando desta verdade? Fui salvo pela graça, fui salvo pelo amor, fui salvo pela bondade de Deus. E se Ele me amou, e se Ele me salvou, e se Ele me resgatou, eu posso viver a vida na dimensão da graça de Deus. Nós vivemos muitas vezes, nós cristãos, estou falando para crentes em Jesus, nós vivemos muitas vezes como se estivéssemos ainda na condição do filho pródigo que está longe, querendo comer a comida dos porcos. Somos filhos, mas estamos vivendo como se estivéssemos ainda fora de casa. Somos filhos e vivemos como se ainda não conhecêssemos direito o nosso Pai. Deus, na sua graça, nos abraça, nos resgata, nos salva. E a salvação, irmãos, precisa ser entendida nessa dimensão de uma vida plena. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Somos salvos para viver em plenitude. Somos salvos para viver, pela graça de Deus, uma vida extraordinária. Mas precisamos falar da graça, porque a graça de Deus também se manifesta em nós através das muitas bênçãos que recebemos. Quando Jesus está falando acerca da bondade de Deus, ele faz uma afirmação que, quando a gente estuda teologia, a gente diz que é a graça comum. Jesus disse assim: o Senhor manda o sol para os justos e para os injustos, manda chuva para os justos e para os injustos. A bondade de Deus é geral, é para todos. Mas Deus, de uma maneira especial, para aqueles que são seus filhos, não só derrama as bênçãos da graça comum, mas também da graça especial. É como diz o salmista no Salmo 84, verso 11: porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. Nenhum bem o Senhor deixa de nos dar quando nós andamos segundo os seus mandamentos, segundo os seus ensinamentos, segundo os seus princípios. Deus nos abençoa, e você pode agradecer agora por isso, pelo abrigo, pelo sustento que você tem. Você tem um teto, você tem alguma coisa para colocar no seu prato. É bênção de Deus, é graça de Deus. Para aqueles que ainda não chegaram à aposentadoria, você tem trabalho e saúde para a caminhada da vida. É bênção, é graça de Deus. É por isso que de vez em quando a gente encontra nessas frases feitas, de Facebook: não reclame do trabalho. Você tem trabalho. Tem gente que não tem trabalho.
Não reclame de lavar pratos. Se seus pratos estão sujos, é porque tinha alguma comida para você comer. Nós nos esquecemos que é a graça de Deus, é bênção de Deus. Você tem uma família, pastor, o senhor não conhece minha família é uma luta, pastor. Me conte uma novidade. Qual família que não é? Bem, tem a minha, né, que a minha é perfeita, mas a de todo mundo, brincadeiras à parte, né? Você tem uma família. Você tem amigos. Você tem até um pastor, né? Depois de muitos anos, irmãos, durante quase 41 anos, eu pastoreei. Hoje eu estou sendo pastoreado. Como é bom ter um pastor, né? Como é bom ter um pastor. Graças a Deus que o pastor que Deus colocou na minha vida é esse querido nosso pastor Desidério. Mas durante vou fazer 41 anos de consagração ao ministério pastoral dia 12 de dezembro. Então, durante 40 anos e quase 41, eu pastoreei. Então não tinha um pastor humano, tinha um pastor dos céus. Mas é bom ter um pastor para você dividir, para você orar, para você abrir o coração, né? Você tem um pastor, é bênção de Deus. Então nós falamos da graça porque é o amor de Deus que se manifesta salvando. Nós temos o amor de Deus que se manifesta abençoando. E você tem a graça, que é o amor de Deus que se manifesta em nossas vidas, nos sustentando a cada dia e garantindo que não importam as circunstâncias, nós nunca seremos arrebatados das mãos do Senhor. João 10, falando do pastor que Jesus era, ele disse: eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz essa mesma coisa, de uma forma poética. Romanos 8, 35 a 39. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. A graça de Deus é esse amor que nos abraça, que nos guarda, que nos protege, que nos permite perseverar dia após dia em meio às lutas e às dificuldades, e não permite que nada, nem ninguém venha nos tirar da presença do Senhor. O diabo, nosso inimigo,
tenta fazer você crer que porque você falhou, porque você caiu, porque você não teve fé, porque você não conseguiu andar, que você está longe de Deus, que você foi chutado por Deus para fora. Não ouça essa voz, não acredite nisso. A palavra de Deus é firme e categórica. Ninguém nos arrebata da mão de Deus, ninguém nos tira de Jesus. Nós somos dele, e por nós ele deu a vida lá na cruz do Calvário, e por nós ele venceu a morte, ressurgiu dentre os mortos, e está à direita do Pai, intercedendo por nós. A graça de Deus é essa bênção da manifestação real, concreta, do amor do Senhor para conosco. Louvado seja Deus por sua graça. Graças a Deus, porque Jesus nos amou, e nos amou até o fim. Eu quero terminar lembrando João 13:1, Jesus está prestes a ser crucificado, e a Bíblia diz: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. É esse amor, que é o amor da graça de Deus. Ele nos amou até ao fim. Que Deus te abençoe, que você viva na plenitude da graça, da misericórdia, da bondade, do amor misericordioso do Senhor nosso Deus. Amém? Deus nos abençoe.